Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal, caminhando como sempre. Hoje eu vim trazer o assunto das autoridades internas. Tô na rua, então vai fazer barulho de carro, tá? Então é um bate-papo sobre autoridade interna. Então, quando a gente chega no desenho humano, a gente recebe, a nossa estratégia e autoridade. É muito claro que o Ra, quando deixou toda essa informação na Terra, ele deu muita ênfase na tomada de decisão. Ou seja, entendimento da sua aura, como sua aura funciona, qual é o mecanismo dela e qual é a sua autoridade interna, Então, eu que estou aqui vivendo sempre um dia de cada vez, tentando me conectar a essa minha autoridade interna, que no caso é a autoridade emocional, acabo, por meio da experiência, percebendo todos esses campos que os centros falam, Então, para falar de autoridade interna, não tem como a gente não entender os centros de energia. Então, os centros de energia, vamos começar a entender, os centros. Os centros de energia nada mais são do que campos internos dentro da gente que se relacionam diretamente com a vida, Então é um campo interno dentro da gente que é fisiológico, Então os centros, eles são referentes a fisiologias internas. Então tudo isso acontece dentro da gente, Está sempre acontecendo dentro do nosso corpo no momento presente. O seu desenho, quando você olha ali, num primeiro momento parece até uma coisa distante quando você pensa sobre, mas é você, É você acontecendo. Então, os centros, eles são esses papéis internos que a gente tem, que estão funcionando. Por exemplo, eu consigo perceber, eu aqui com a minha mente definida, falando o que eu sei, compartilhando minhas opiniões lógicas, os mistérios, tentando falar sobre o oculto, enfim, abrindo socialmente, Então, tendo clareza aí, tranquilo, conseguindo me abrir socialmente. Então você vê todo aquele fluxo de energia no seu desenho acontecendo sempre, Então, por meio daquilo que é colorido em você, os seus centros definidos, vão ser aqueles papéis energéticos, cada um no seu canto, que estão funcionando ali sempre na sua vida. Então tudo que é definido, canais, centros, são características que estão sempre acontecendo ali no seu dia a dia, Ou aquilo tudo está funcionando direito, ou não está funcionando direito, Porque ou você está vivendo uma vida legal, fazendo uma coisa que você gosta, estando com as pessoas certas, então ali é gostoso, é natural, é saudável, Ou você está vivendo uma vida de resistências, E daí todo esse potencial energético, ele acaba se perdendo, E aí as pessoas vivem uma vida homogeneizada. Homogeneizada é uma vida, proposta aí pela sociedade de lutar pela sobrevivência. É basicamente isso, de fazer aquilo que os caminhos que foram traçados ali, propostos, E não aquilo que a gente internamente se sentiu autorizado a fazer, ou seja, o nosso corpo nos autorizou a fazer isso ou aquilo,
Então, esses campos de energia, eles estão acontecendo ali, velho, o tempo todo, né? Os centros. Então, se você tem uma mente definida, você está constantemente ali tendo uma forma de conceitualizar as coisas, né? Você tem a emoção, cara, você tem a emoção definida, você vai estar em algum lugar na sua onda, né? Vai estar claro de certas coisas e não vai estar claro de outras coisas. Se você tem uma força de vontade, ou você vai estar ali com força de vontade fazendo uma coisa, ou você não vai ter força de vontade para fazer uma coisa. Enfim, quando a gente está vendo esses centros, então a gente tem esse entendimento de que eles todos estão acontecendo ali. Tudo que é definido em você está funcionando. Ou aquilo está saudável, ou aquilo está doente, né? Beleza, então tá. E aí, quando a gente vai ver a autoridade, né, que é a sua autoridade interna, e o que significa isso, né? Significa, a sua autoridade interna é aquele centro energético dentro de você, né? Aquela característica, aquele campo que é fisiológico também dentro de você, que está aqui para te autorizar na vida, nas decisões, entende? Então é por meio desse campo do entendimento, de tomar consciência de como ele funciona, essa sua autoridade interna, que você começa a ter uma vida de autorização sua. Então você começa a ver uma vida que o seu corpo está autorizando você a viver, né? Então, e essa autorização, ela vem exatamente do seu centro de autoridade interna, tá? Então, o que mais a gente tem de informação sobre a autoridade interna? A gente tem informação que a autoridade interna, ela está no corpo. E o que significa estar no corpo no desenho humano? É só você olhar o desenho humano, né? O gráfico lá. Você vai ver que tem a mente e a pressão de pensamento, né? Não estão no corpo. Ali é o plano mental, né? É a nossa mente, que não está mais aqui para tomar decisão. Então a gente não diz que é o corpo, tá? O corpo é daqui para baixo. Então a gente tem esses centros que estão abaixo da garganta, que são os centros que estão dentro do corpo, né? E esses centros dentro do corpo, eles têm uma hierarquia, tá? De, acho que intensidade, sei lá, mas acho que a palavra certa não é intensidade, mas eles têm uma hierarquia de, por exemplo, se você tem o centro emocional, sua autoridade é emocional. Se você não tem o emocional e tem o sacral, sua autoridade é sacral, entendeu? Se você não tem o sacral, não tem a emoção, e aí você tem o centro esplênico, sua autoridade é esplênica. Daí não tem o esplênico, mas tem o ego, sua autoridade é do ego. Entende? Então tem essa hierarquia aí, né? Mas quando você está lidando com sua autoridade, né? Você tem que entender que a sua autoridade é uma sensação às vezes, sabe? É uma sensação. É algo que está dentro do nosso corpo. É algo que a gente consegue sintonizar a partir do momento que a gente escuta como é que ele funciona, né? E essa é a beleza do desenho humano, né? Por meio da consciência, ou seja, de receber a informação do mecanismo de como aquilo funciona dentro de você, você no dia a dia, por meio da observação, começa a constatar que é verdade, né? Você começa a ver e fala, nossa, realmente, né? Existe esse campo interno e ele funciona desse jeito que o desenho humano está tentando me explicar, né? Então uma pessoa, por exemplo, emocional, então a pessoa fala, você tem altos e baixos. Se você for impulsivo, tomar decisão momentânea, você pode se arrepender depois. Se você der tempo, é melhor, vai ter mais clareza. E aí, se você se permite observar isso no dia a dia, você vai ver que tem um dia que você está feliz, outro dia você está mais triste. Daí você vai começar a perceber o nervosismo quando você tenta decidir uma coisa de forma impulsiva, você vai sentir ele dentro do corpo.
Então, quando você começa a estudar o centro da tua autoridade, né, a entender a amplitude de tudo que envolve esse centro, você começa a presenciar a sua autoridade no dia a dia, né? E não é à toa que, né, estratégia e autoridade são os assuntos mais importantes. Então, começar a estudar a tua autoridade interna, entender todo esse campo, né, da emoção, do sacral. Alguns são mais simples do que outros, né? E o centro sacral é o campo da emoção, que a pessoa vai ter que ficar sintonizado? Não. Ah, mas vai ter emoção. Vai ter, porque a pessoa tem um plexo aberto. Ela vai estar lidando constantemente com a emoção dos outros, sabe? Com os astros, se sentindo emocionado, só que a autoridade dela não vem desse setor da vida dela, entende? Então, quando você receber a sua autoridade ali, sacral, isso não vem da emoção, entendeu? É um processo fisiológico que vem ali, da áreas da sacralidade, entende? Um grunhido que sobe, faz E aí o que a pessoa faz? Ela se conscientiza disso que está sendo abordado, que é um de estou disponível para gastar energia, ou não quero gastar energia, e começar a perceber e pelo testemunho entender como é que o seu corpo te autoriza ou não te autoriza a fazer alguma coisa, né? E daí tem o centro esplênico, intuição existencial, é algo de tipo um impulso existencial, como se um medo movesse a pessoa para uma ação, né? E a pessoa simplesmente intuitivamente ela pega e faz a coisa, né? Segue a intuição dela. Então a pessoa começa a perceber e fala, nossa, eu sou assim, né? Teve muitos momentos que eu simplesmente peguei e fui e deu certo, né? Claro, se for um manifestador, se for um projetor, recebi um convite ali intuitivamente, senti que aquilo era saudável, né? Então uma sensação de sim, é saudável, o esplênico fala por meio disso, né? Então é isso, esses campos eles estão acontecendo em cada pessoa, né? E a autoridade é de onde o seu entendimento ele tem que partir. Se você está querendo começar a tomar decisões com a consciência do seu corpo, né? Porque não adianta às vezes você estudar os detalhes do seu desenho lá e aprofundar em detalhe, sendo que você não consegue sentir a tua autoridade, porque é isso que te dá poder, é isso que te autoriza nessa realidade a tomar decisões corretas, né? Não é o quanto você sabe de si mesmo, mas é o quanto você aplica, né? Então, essa palavra autoridade, né? Então, entendam a autoridade de vocês. Junto com a autoridade de vocês vai ter tudo acontecendo, tudo. Vai ter os centros indefinidos, os centros em branco que atrapalham. Sim, vão ter eles ali. Você vai estar amplificando aqueles papéis energéticos e pode estar se perdendo neles também, acelerando, se tem a pressão aberta, tentando se provar, se tem o ego aberto e saindo às vezes da sua autoridade, né? Mas também nós temos os centros definidos que estão ali junto e também podem estar atrapalhando, né? A pessoa tem uma mente definida, mas é emocional, no meu caso. E aí o centro definido mente daquela pessoa pode estar atrapalhando a tomada de decisão emocional. A partir do momento que aquela pessoa estiver acreditando na mente, usando aquela mente para decidir, né, mesmo que seja baseado nos assuntos dos centros em branco, é um centro definido que está colaborando para o desalinhamento, que está fugindo e tirando aquele ser da autoridade interna, né? Então eu tenho visto o desenho humano, né, de uma forma em que eu tento entender o que é fundamental, né? E o que é fundamental está aqui, no momento presente, na realidade, dentro do nosso corpo, né? E é a nossa autoridade. Então, entender como essa autoridade funciona, o mecanismo dela, né? Às vezes você tem uma autoridade que está inconsciente, você não tem consciência, porque é automático do corpo. Mas a partir do momento que você entender como ela funciona,
você vai se sintonizar nessa autoridade, porque aí você não vai mais tomar decisões por meio de outros setores da sua vida, que, né, muitas vezes vêm dos temas dos centros abertos, né? Então, entender a autoridade, cara, se eu pudesse dar a primeira lição assim, cara, você tem que sentir a sua autoridade, entender a sua autoridade, sabe? Você tem que perceber que aquilo que é falado em respeito da tua autoridade é uma verdade, né? Então, acho que esses aí são os primeiros passos. Porque autoridade, olha essa palavra que eles usaram, autoridade. Então, filosofar um pouco em cima de autoridade. A gente vive em um mundo cheio de autoridades, né? E parece que as pessoas elas querem ter autoridades na vida porque elas não sabem o que tem que fazer. Parece que elas querem que as outras pessoas falem o que elas têm que fazer. Mesmo que às vezes não seja uma coisa que é saudável para a pessoa, que a pessoa realmente quer fazer. Então as pessoas elas vivem aí sendo autoridades uma das outras, né? Sabe, sempre querendo mandar, falar o que o outro tem que fazer, sempre por meio das às vezes necessidades que você vive ali com a família, com a tribo. Então a gente vive em um mundo que é uma grande autoridade, sabe? Todo mundo quer ser nossa autoridade. Todo mundo quer falar o que a gente tem que fazer. Né? Desde faculdade, esses cursos, ganhar dinheiro, depois fazer aquilo, e aquilo. Todas essas propostas que foram vendidas pra gente, que a gente acreditou que é isso que a gente quer. Mas muitas vezes a gente está abrindo mão da nossa autoridade interna para fazer coisas que outras pessoas falaram, né? Sem respeitar esse campo interno da nossa estratégia, né? Porque tem que entender também qual é a tua estratégia e a nossa autoridade interna, né? Então, reflitam sobre esse assunto das autoridades, busquem entender o centro de autoridade de vocês, perceber ele atuando ali nas dinâmicas do seu dia a dia e com o tempo as coisas elas vão se tornar mais claras, certo? E aí depois de estudar a autoridade, claro, depois de entender muito a sua autoridade, aí que você começa a entender quando eu saio da minha autoridade, né? Quando que você sai? Né? Então, entender a autoridade e depois, enquanto você começar a entender a autoridade, você vai perceber que eventualmente você sabota a tua autoridade interna com os assuntos, né? Dos outros centros, mas principalmente o tema dos centros em branco, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Sejam a autoridade de vocês e até a próxima.